Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Que alegria estarmos aqui mais uma semana. Live semanal, toda terça-feira, meio-dia. Hoje eu atrasei uns minutos, peço perdão por isso, tá? Mas estamos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre vida cristã, sobre luta contra algumas coisas que nos atrapalham, que nos prejudicam. Né? Algumas semanas atrás nós fizemos uma live falando sobre a ira, o que era, como funcionava, né? Como se dá a dinâmica da ira. Ira pecaminosa, né? E depois disso, na própria live eu acabei dizendo, né, que se o pessoal quisesse eu daria aí alguns passos práticos na luta contra a ira. E depois disso o pessoal mandou bastante mensagem pedindo isso e pedindo para fazer uma live sobre isso. Então, estamos aqui. Fala, Jaime, seja muito bem-vindo. É uma alegria te ver, homem. Faz tempo que a gente não se fala. Como está a família? Como está a congregação? Vamos chegando, pessoal. Compartilhem essa live já com o pessoal aí que vocês... dos seus contatos, tá? Antes da gente começar, compartilha com quantos tu puder aí, manda pro pessoal, enfim, e avisa que estamos na live. Então, como eu estava dizendo, a gente faz toda semana uma live às terças ao meio-dia, e algumas semanas atrás nós falamos sobre a ira. E depois disso o pessoal mandou mensagem pedindo alguns passos práticos contra a ira, né, para lutar contra a ira. E essa live de hoje é com esse objetivo. É alguns passos, algumas coisas a serem feitas que nos ajudam a enfrentar a ira, a lutar contra ela e a vencer a ira de forma bíblica, de forma piedosa, certo? Então, o objetivo dessa live de hoje é este. Nós estamos com isso em mente. E aí o que acontece? Depois que eu havia falado naquela live que eu faria, que haveriam, né, aí poderia dar para o pessoal alguns passos práticos, aí teve alguns pedindo isso, e eu não queria deixar esfriar muito o assunto, então por isso que eu resolvi fazer essa. Tem alguns outros assuntos que eu quero ver com vocês, eu tenho uma lista de assuntos, na verdade, mas eu não quis adiar muito este de hoje, para que não acabasse esfriando muito, né, não ficasse muito distante da outra live em que nós falamos sobre a ira, certo? Então, sejam muito bem-vindos, compartilhem essa live aí com tantos quantos vocês puderem e vamos iniciar. Eu quero iniciar com vocês, então, lembrando um pouquinho do que nós falamos naquela outra live, quando nós falamos sobre a ira definitivamente, ok? Primeira coisa que eu mencionei, que geralmente a ira pecaminosa, ela é uma resposta emocional a um direito ou a um suposto direito que nós pensamos, né, ter e que foi negado. Então a pessoa, ela acha que ela tem um direito a alguma coisa, ou ela pode ter o direito a alguma coisa, ou pensar que tem direito a alguma coisa, e quando aquilo ali é negado e por motivos egoístas, a pessoa responde mal. Por motivos pecaminosos, por motivos egoístas, enfim, tudo que não é piedoso. E aí a pessoa acaba respondendo mal, acaba reagindo mal, e aí surge então a ira pecaminosa, certo? Lembrando que nem toda ira é pecaminosa. Tem a ira piedosa, que é aquela ira semelhante à ira de Deus, né? Deus é um Deus irado e nem por isso ele peca. Então há sim ira que não é pecaminosa, mas o nosso objetivo aqui é falar sobre a ira quando está ligada a algo pecaminoso, certo? Lembrando, na live ainda eu comentei, né, eu dei como exemplo, eu ilustrei o filme, né, Um Dia de Fúria. Eu acredito que vocês já devam ter visto. É um filme antigo, eu não tenho anotado aqui agora o ano do filme, mas é um filme bem antigo e... o nome em inglês ele é Falling Down. Então, se tu já viu esse filme, tu sabe mais ou menos o que a gente falou, né? Que é uma coisa que vai se intensificando.
Vocês já assistiram? Comenta aí pra mim se vocês já assistiram. Se não assistiram, fica a dica, tá? Pega fim de semana aí no dia do descanso de vocês e já assistam esse filme aí, que já deveriam ter assistido. Já era de ter assistido, porque esse filme é antigo. Depois não vai reclamar de eu ter dado spoiler aqui, porque é um filme bem antigo. Inclusive, acho que alguns dos que estão assistindo aqui talvez já nem eram nascidos quando saiu esse filme. Então o que acontece? Eu usei esse filme como exemplo, né? Inicia com uma irritação, uma ira ali, e aquilo ali vai se intensificando. E é caminho de morte, né? É caminho, assim, trágico. Então o que acontece? Ah, Fabiana, tu já viu esse filme? É sensacional, né? A história dele, tu vê que é realmente o nome do filme, né? É Caindo. Literalmente traduzido seria isso, caindo. É uma queda constante, né? A ira, a irritação. Então, a ira pecaminosa, ela se dá como? Por meio de uma insatisfação, então, um descontentamento, que é a inicial falta de alegria, né? Quando não há contentamento, quando não há satisfação em Cristo, as circunstâncias, elas acabam ofuscando a alegria no Senhor, e surge então uma insatisfação, um descontentamento, e após isso então surge um descontrole. A pessoa reage de forma excessiva, ela exagera na sua reação. Em alguma determinada situação aconteceu alguma coisa ali, ela tinha uma expectativa, não aconteceu como ela queria, e ela responde mal aquilo ali, e essa resposta é um exagero, ela se excede nisso, e aí então acontece a resposta, essa resposta irada, né, esse exagero, ele revela então algo interno, que é a idolatria do eu, né, da própria vontade, que é a pessoa demonstrando que aquilo ali que não aconteceu conforme a vontade dela está revelando na pessoa uma vontade superior à vontade de Deus. Porque se aconteceu daquele jeito ali, e Deus controla todas as coisas, logo Deus permitiu que acontecesse daquele jeito, e a pessoa se irritou com aquilo ali, ela está demonstrando que a vontade dela era acima disso. Certo? Então, resumindo, há um desejo, a pessoa tem um desejo, ela tem uma expectativa, em cima disso ela faz uma exigência. Nessa exigência estabelece-se um julgamento, e com o julgamento vem a punição. Esse é o caminho da ira, tá? Desejo, exigência, julgamento e punição. Nós podemos dizer que a pessoa cria uma expectativa, com essa expectativa em mente, ela exige algo, com base nessa exigência ela estabelece um julgamento, quando aquilo ali não se dá como ela desejou, e com isso vem a ira. Então a ira, em última instância, ela é contra Deus, certo? A última instância, então, da ira é uma revelação de que nós estamos irados contra Deus. Oséias, eu também compreendo uma última... sim. Aqui. Eu queria a antiga, vou te falar que eu queria a antiga, eu não gostei dessa. Essa capinha colorida aí tá muito pós-moderna pra mim, eu queria aquela antiga, sabe? Se souber quem tenha e se tiver para negócio, eu troco, tá? Essa coloridinha aí não me agradou. Então, como vencer a ira, nós falamos da última vez, então, arrependimento, adoração correta, domínio próprio e contentamento, né? Mas hoje nós vamos falar, então, sobre alguns passos a serem tomados para que isso aconteça. Alguns passos práticos, coisas que vocês podem colocar na prática, no dia a dia, para que isso aconteça. Eu vou trazer aqui 5 dicas, tá? A gente não vai demorar muito, não vamos nos estender muito nessa live. Então nós teremos aqui 5 dicas práticas para enfrentar, então, a ira pecaminosa, ok? Vão comentando aqui, vão comentando se vocês estão entendendo. Quem não assistiu a outra live, pegou a ideia, basicamente, da ira pecaminosa, como que se dá, comenta para eu saber aqui se vocês estão entendendo e se eu posso seguir adiante, certo? Vão comentando aí. Então, vamos lá. 5 dicas práticas para enfrentar a ira pecaminosa. A primeira delas, eu falei, né? A pessoa que se ira, ela primeiro, ela tinha o quê? Ela tinha a ideia, uma expectativa de algum direito que ela tinha, ou um suposto direito, e aquele direito ou suposto direito foi negado, né?
A primeira coisa, então, a se fazer, a primeira dica é identificar os direitos ou os supostos direitos que tu acha que tem. Então, vamos lá. Vamos explicar mais detalhadamente. Detalhe, abre parênteses. Se vocês estiverem ouvindo um chiado ao fundo, é que o pessoal está trabalhando aqui fora, estão usando lava-jato, então não estranha, tá? Não é o meu cérebro fazendo barulho aqui e saindo no microfone, não é isso. É o lava-jato lá na rua. Primeiro passo, então, identificar esses direitos ou supostos direitos que tu acha que tem. Direitos, vamos lá. Algumas coisas que nós realmente temos direito, né? Por exemplo, nós temos o direito a descanso. Tu tem direito, por exemplo, a um momento de calmaria. Tu tem direito a alguma coisa assim. Tu tem direito a um momento de lazer com a tua família, por exemplo. Digamos que ocorra o seguinte, tu planejou um dia do descanso, e nesse dia tu planejou sair com a família para passear, e no caminho fura o pneu do carro. Aquilo ali gera uma irritação, uma ira. Só que o problema é que isso ali foi algo ao que tu reagiu mal. Tá? É aí que surge então a ira pecaminosa, né? Tu reage mal, tu reage excessivamente. E aí tu briga com a família dentro do carro, tu xinga, tu grita, enfim. Um exemplo, tá? Pega a ideia comigo. Qual o problema disso? Tu tem que identificar qual é o teu direito primeiro. Então, o que foi que motivou? Qual era o direito que tu entendia ter e que foi negado? Neste caso seria um dia com a tua família num parque. Esse é um direito que tu precisa identificar. Há também supostos direitos, né? Vamos ver aí um exemplo. Tu tem o teu trabalho, e no teu trabalho tu tem direito, ou tu pensa ter direito a um intervalo. Assim, o contrato de trabalho diz que tu tem 1 hora de intervalo. Mas o costume é o pessoal tirar 1h15 de intervalo. A empresa, a liderança da empresa, elas permitem 15 minutos a mais, por cortesia, enfim. O que acontece? Com o tempo tu te acostuma com aquilo ali, e na tua mente isso ali já se torna um direito teu, um suposto direito. Quando tu não tem aquilo ali, teu chefe pede para tu voltar, quando fechar 1 hora, tu retorna ao trabalho, tu te irrita com isso, porque tu queria aquele suposto direito. Estão entendendo a ideia? São direitos ou supostos direitos que tu acha que tem. Por favor, vai respondendo para mim aqui para eu saber se tu tá entendendo. Então, o que acontece? O primeiro passo, a primeira coisa que tu tem que fazer é identificar que direitos são esses, ou supostos direitos, que quando negados te causam ira, te causam essa irritação, essa ira excessiva, ok? Então, primeiro passo é identificar. Então, aí como que a gente pode exercitar isso? Como que a gente pode colocar isso na prática e ir exercitando, aperfeiçoando? Tá entendendo? Marisa, ok. Fabiana, está ok? Beleza. Vão comentando aí se vocês estão entendendo. Se tiver dúvida também, coloca aí, tá? Vamos interagindo. Eu vou tentar responder a todas. Se eu não tiver resposta, eu vou dizer, não sei, vou ver e depois eu te falo, tá? Mas manda, não fica sem perguntar. O que acontece? Para exercitar isso, essa prática de identificar o direito ou o suposto direito que tu tem, ou pensa ter, tu precisa aprender com exemplos. E tu pode iniciar como? Com exemplos bíblicos. Pega exemplos bíblicos, personagens bíblicos, em que eles cometeram erros, em que pecados foram cometidos, em que as pessoas agiram com a força excessiva, irritação, sabe? Vai exercitando isso, vendo com exemplos. Nós temos que aprender com os nossos erros, com as nossas práticas, mas nós também podemos aprender com os outros, e não é necessário que a gente erre para ter que aprender. Tá entendendo? Tu pode aprender de forma piedosa, vendo outros que cometeram esse erro, que praticaram dessa forma, não foi correto, e isso faz com que cause em ti um aprendizado e tu coloque em prática para que tu não cometa o mesmo erro, certo?
Então, a primeira forma de tu exercitar isso, vai ler a Bíblia e identificar isso nos personagens bíblicos. Além disso, para que tu coloque em prática essa autoanálise de identificar esses direitos ou supostos direitos que, quando negados, causam irritação, causam ira, tu tem que estar constantemente analisando a ti mesmo, sabe? Tu vai fazer autoanálise, sondar teu coração, tu vai sondar o teu coração, pensar em ti, como tu tem agido, como tu tem procedido. E isso é piedoso. Veja bem, a gente está vivendo numa época em que as coisas são muito corridas, né? Com a vinda aí da internet, as coisas ficaram muito dinâmicas, muito intensificadas, e acaba que tu quer tudo muito rápido. A gente está na época do fast food, né? As coisas têm que ser muito rápidas, senão já não presta, já não é bom, já cria até a irritação. Qual o problema disso? É que vivendo dessa forma, loucamente, a gente acaba não tirando tempo de quietude, de meditação, a gente acaba não tirando tempo de autoanálise. E isso é um problema, porque a Bíblia manda nós nos analisarmos, né? O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer no momento da ceia ali, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, a autoanálise é uma prática que nós temos que ter constantemente, seguidamente, permanentemente. Ok? Estão entendendo? Vai dizendo aí pra mim. Se for lembrando de alguma coisa, vai colocando aí. Então, a autoanálise é algo permanente, não é algo que nós fazemos uma vez a cada mês, uma vez por ano, uma vez na semana. Não, nós temos que constantemente estar nos analisando, fazendo autoanálise, examinando a nossa vida, o nosso coração, as nossas motivações. E isso vai facilitando a nossa identificação daqueles direitos ou supostos direitos que causam a ira em nós, que quando negados esses direitos fazem com que nós fiquemos irados, irritados. Ok? Tá pegando? Além disso, algo que ajuda muito a identificar esses direitos ou supostos direitos é conversar com pessoas maduras. Ouvir pessoas sábias, irmãos maduros na fé, pessoas que são próximas de ti, pessoas que têm condições de chegar em ti e te dar uma palavra de sabedoria e dizer, olha, nesse ponto aqui eu acredito que tu precisa aperfeiçoar, tu precisa santificar, tu precisa melhorar. Então ouça, Provérbios vai falar muito, né, sobre ouvir conselhos, então tu tem que estar ciente disso, de que tu precisa necessariamente ouvir pessoas maduras. Ninguém no cristianismo, presta atenção, ninguém no cristianismo é lobo solitário. Não existe na fé cristã alguém que viva solitariamente, que viva sozinho. Não há. Todos precisam de irmãos, precisam de pessoas próximas, precisam estar ligados ao corpo, para que o corpo vá ajudando este membro no seu crescimento, no seu aperfeiçoamento. Estão entendendo? Comenta aí pra mim se tu lembra de mais alguma coisa. E por último, para identificar esses direitos ou supostos direitos, tu precisa identificar como a causa da ira, ou identificar a causa da ira. Identifica assim, ó, o que me irritou foi tal coisa. E isso ali vai te apontar pro direito que tu pensava ter. Ou pro direito que tu tem, só que tu reagiu mal, ok? Então, por exemplo, um direito que eu tenho, que é bom, é piedoso, é o quê? Leitura bíblica, tá? Digamos, eu todos os dias eu tiro um momento de leitura bíblica. Digamos que hoje eu venho ler a minha Bíblia e neste momento em que eu me preparei, sentei aqui, abri a Bíblia, fui começar a ler, alguém me chama. E isso faz com que eu fique irritado, fique irado. Veja, é um direito meu, é algo piedoso, é algo bom. Mas mesmo nas coisas boas a gente pode agir de forma pecaminosa, a gente pode reagir de forma excessiva, pecaminosa, estão entendendo? Este é o problema do sexo fora do casamento, um exemplo. Por que sexo fora do casamento não é permitido biblicamente? Tanto antes do casamento, quanto fora, depois que a pessoa é casada. Porque é usar mal algo piedoso que Deus deu. É o mau uso de algo bom.
Por que a bebida alcoólica, ela é por que a embriaguez é pecado? Porque é um mau uso de uma bebida, de algo bom. A Bíblia é cheia de exemplos, né, do vinho como sendo sinônimo da alegria. Ou seja, a gente deve fazer uso disso. O problema é quando a gente faz mau uso e isso acaba resultando em algo pecaminoso. Vocês estão entendendo? A mesma coisa quando nós reagimos de forma irada, de forma irritada a alguma coisa, mesmo as coisas boas, mesmo as coisas piedosas. Então, tu precisa identificar o que causou aquela ira naquele momento, e ao identificar isso, você estará identificando, consequentemente, aquele direito ou suposto direito que tu tinha ou pensava ter e foi negado, ok? Fabiana, pode falar, tem uma dúvida. Pode mandar aí. Vai escrevendo que eu vou ir tocando aqui, quando tu mandar eu respondo, certo? Pode mandar. Então esse é o primeiro ponto, é identificar esses direitos, identificar os direitos ou supostos direitos que tu pensa ter, e aí tu identificando isso, tu vai já ter um primeiro passo dado. Esse é o primeiro passo, ok? O segundo passo para vencer ou lutar contra a ira e vencer a ira é reconhecer isso como pecado. Veja bem, eu não estou dizendo, eu dei o exemplo aqui de leitura bíblica, né? Não estou dizendo que a leitura bíblica é pecaminosa, não. Eu estou dizendo que a minha reação excessiva, a minha reação irada, a minha irritação quando aquele meu direito foi negado, quando eu reajo de forma excessiva, isso é pecado. Então, eu identificando esse meu direito ou suposto direito, que foi o que motivou que eu me irritasse, aí sim eu posso então identificar isso e reconhecer como pecado naquela atitude que eu tomei. Então, nós precisamos reconhecer como pecado. Esse é o segundo passo, importantíssimo. Por quê? Porque sempre que há pecado envolvido, precisa que haja um reconhecimento de nossa parte. E a segunda etapa desse reconhecimento é a confissão. Na Bíblia, nós sempre somos motivados, ordenados à confissão. Fabiana, então a ira no verso irai-vos, mas não pequeis, é a mesma tradução da ira como fruto da carne? Não é. Por quê? Veja bem, Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Ó, veja bem, tem duas sentenças aqui, irai-vos. O mas, ele está dando ali eu esqueci o termo agora, mas é o contrário, tá? Seria a consequência negativa. Irai-vos, mas não pequeis. Ou algumas vão dizer irai-vos e não pequeis. O que acontece? A ira, ela ocorre e ela deve ocorrer. Veja bem, olha só, agora não a ira pecaminosa, estou falando da ira, ok? Nós temos que ser irados. Presta atenção, nós temos que ser seres irados. Por quê? Porque Deus é um ser irado. Deus é um Deus irado. Todo ser que ama precisa necessariamente ser irado. Deus é amor, né? Deus é amor. Se Deus é amor, Deus ama, e a Bíblia diz que Deus transborda em amor, logo, Deus precisa se irar contra aquilo que afronta esse amor, ou essa glória de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, devemos imitar Deus nisso. Então, se Deus ama a vida, nós vamos ficar irados contra o aborto. Se Deus ama Jesus, nós vamos ficar irados contra tudo que é anticristo, que é anticristão. Tá entendendo? Conjunção adversativa, isso mesmo. E se for um e, vai ser um complemento, né? Irai-vos e não pequeis. Então, se nós amamos, nós vamos ficar irados com aquilo que é contrário ou que afronta esse objeto de amor. Se nós amamos a Deus, nós vamos ficar irados contra tudo que é contrário a Deus. Se eu amo a minha esposa, eu vou ficar irado contra tudo que é uma afronta à minha esposa. Estão entendendo? Então, não é o mesmo caso. A ira que eu estou falando é quando acontece isso que Paulo diz, irai-vos, e com isso nós acabamos pecando. E a gente reage mal a essa ira.
Mesmo a ira que poderia ter sido uma ira justa, uma ira piedosa, tá? A ira vai de encontro a tudo que é contrário à palavra, exato. Tudo que confronta, tudo que conflita com Deus e a sua palavra é pecaminoso. E contra essas coisas nós podemos ficar irados. O problema estará em como nós vamos reagir isso se reagirmos mal, se reagirmos excessivamente, se reagirmos de forma descabida, certo? Isso, Jesus, quando ele vira as mesas dos cambistas lá, né, no templo, quando ele expulsa, quando ele purifica o templo, ele está agindo com uma ira justa ali. Ele não se excedeu, entendeu? Então, há casos em que a nossa ira ela deve ocorrer. A questão é como nós vamos reagir a isso. Então, identificando esses direitos e supostos direitos, que é o primeiro passo, nos conduzirá ao segundo passo, que é reconhecer isso como pecado, essa nossa reação pecaminosa. Quando nós reagimos mal, certo? E por que que isso tem que ocorrer? Porque disso tem que vir a confissão. Olha o que fala Provérbios 28:13. Presta atenção. Provérbios 28:13 diz assim, ó: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Agora olha o que diz 1 João 1:9. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, é preciso reconhecer essa nossa atitude, essa nossa reação excessiva, ou a forma como reagimos à ira, e a forma pecaminosa como nós reagimos. Nós precisamos reconhecer isso como pecado. Como pecado. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos sendo contrários ao que a Bíblia está dizendo. Para que a gente alcance perdão e sejamos purificados de toda injustiça, precisa confissão. É o que João está falando, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, quer vencer, quer ter auxílio divino para vencer a injustiça, vencer a ira pecaminosa, vencer as coisas que ainda estão em conflito diante de ti, ou no teu interior, tu precisa reconhecer como pecado e confessar isso. Nós precisamos agir dessa forma. Sem confissão, ó, grava isso aqui, ó. Sem confissão não há remissão. Sem confissão não há remissão, ok? Então a confissão ela é um fruto do arrependimento. A Bíblia fala, né, sobre o arrependimento e demonstrar frutos de arrependimento. A confissão é uma demonstração desse fruto de arrependimento. Ou seja, não é dizer, eu fiz tal coisa. Não, é confessar. A confissão ela difere simplesmente de tu expor algo que tu fez. Confessar é tu colocar isso diante do Senhor, ou diante de irmãos e diante de Deus, como uma incapacidade tua. É como em algo que tu precisa de ajuda. Naquilo ali, tu foi derrotado, tu pecou, foi derrotado naquilo ali, mas tu está abrindo para o corpo de Cristo, abrindo para algum irmão maduro, alguma pessoa que possa te ajudar, e confessando a Deus para que Ele te fortaleça nisso e tu tenha condições de vencer esse pecado. A confissão não é simplesmente dizer o que tu fez, certo? Confissão, ela pressupõe um convencimento, que é a obra do Espírito Santo em nós, certo? Terceiro passo. Primeiro passo, então, identificar esses direitos ou supostos direitos que vão te fazer agir de forma irada. Segunda coisa é reconhecer isso como pecado, essa tua reação. É reconhecer como pecado essa atitude diante desses direitos ou supostos direitos que te foram negados. E o terceiro passo é entregar esses direitos ao Senhor. Tu entrega a Deus isso. Se é um direito teu, ainda assim, se Deus te privou dele naquele momento, ele tem um objetivo maior. Não era um direito teu, era um suposto direito. Tu achava que tinha direito e acabou agindo mal, mas na verdade tu foi analisar depois e viu que nem era um direito teu isso, era só uma coisa que uma expectativa que tu criou. Ainda assim, tu coloca diante do Senhor isso. Tu entrega a Deus isso, certo? Na certeza, isso aqui é fruto de fé.
de confiança no Senhor. Para isso, tu precisa ter convicção. Tu precisa crer que Deus zela por ti, e quando tu entrega a Ele, Deus faz uso disso e cumpre os seus propósitos na tua vida. Presta atenção. Agir dessa forma, entregar isso a Deus, é fruto, é uma consequência de crer em Deus, de confiar em Deus, de que Deus está cuidando de ti, sendo zeloso contigo, e isso Deus usará para cumprir os propósitos dele em ti. Ok? Diz pra mim aí se tu tá entendendo, se ficou dúvida, diz pra mim, vai me dizendo aí pra eu poder continuar. Agora, o que a gente faz ao entregar a Deus isso? Ao entregar ao Senhor esses direitos, ou supostos direitos que nós pensávamos ter. Primeiro, nós devemos esperar que Deus prove esses direitos. Isso tu tem que esperar, tá? Então, digamos assim, aconteceu algo, um direito ou suposto direito que tu pensou ter, uma expectativa que tu criou e não foi atendida, ou um direito que foi negado, e tu agiu mal, tu agiu de forma irritada e irada. Qual vai ser o próximo passo? Tu vai entregar a Deus e tu acha que vai acabar ali? Sério? Tu acha isso? Ou tu acha que Deus te dará outra situação semelhante para provar esse teu direito, para provar a tua atitude? Me diz, comenta pra mim aqui, comenta aqui, eu quero ouvir de ti. Tu acha que Deus vai fazer contigo assim, ó, um estalar de dedos e vai resolver a situação? Ou tu acha que Deus vai fazer com que tu passe de novo por uma situação dessa, ou uma situação semelhante, e esses teus direitos serão, então, testados, provados? O que tu acha que vai acontecer? Diz pra mim, diz aí, eu quero ver o que tu acha. O que acontece? Olha só, se tu tá ouvindo aí a minha Valentina, tá? É minha bebê gritando ali, provavelmente ela tá me chamando. Por isso que eu tenho que andar logo aqui. Vai dizendo se tu tá entendendo pra eu poder continuar. Ó, Fabiano dizendo que é difícil. É difícil. Eu comentei um tempo atrás com a minha esposa, um período ali que ela tava levemente impaciente. Eu disse assim, ó, tu tem orado ao Senhor pedindo que Ele te dê mais paciência? E ela disse, sim, tenho. Deu, tá, ótimo, beleza. Agora, como tu acha que Deus fará isso? Ele vai despejar um pozinho mágico e vai surgir paciência em ti? Ou tu acha que Deus dará situações em que tua paciência será testada? Tá entendendo? Tu tem que aguardar. Ao entregar ao Senhor, tu tem que ter em mente de que Deus provavelmente, possivelmente, fará uso de situações semelhantes para que tu tenha isso provado. Olha o que Deus fez com Abraão. Tá em Gênesis 22, né? Deus tinha prometido um filho, né? O filho da promessa, Isaac nasce e Abraão tá deslumbrado com aquele filho. O que Deus faz na sequência? Deus diz assim, tá, agora me dá esse filho aí. Sabe? Agora tu me entrega esse teu filho. E Deus reforça, né? E Deus vai bem na ferida ainda. Deus diz, me dá o teu filho, o teu único filho. Olha a situação que Deus coloca a Abraão. Deus sabia como que Abraão agiria? Sim, Deus sabia. Mas Abraão não sabia. Abraão teve essa prova e ele precisava passar por isso para saber, para ele ter conhecimento disso. É óbvio, terão outras razões, isso precisaria estar registrado nas escrituras para nosso proveito. Isso deveria trazer uma ilustração do sacrifício do pai, dando seu filho. Eu sei disso, mas eu estou demonstrando aqui somente um aspecto disso. Abraão está sendo provado ali. Ó, pelo menos Deus está me deixando claro que de infarto ele não me leva. Pode ser, né, Fabiano? Pode ser. Agora, Deus vai provar isso, ok? Deus vai provar isso. E veja que quando eu falo, né, de Abraão lá em Gênesis 22, Hebreus capítulo 11 vai dizer que foi exatamente isso que aconteceu. Quando Hebreus capítulo 11 ali, a galeria da fé, o autor de Hebreus está falando dos heróis da fé, esses irmãos, tantos irmãos que venceram crendo, acho que deu.
Estão me ouvindo? Responde para mim se está me ouvindo, porque eu não sei se não cortou aqui. O que acontece? O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, tá no verso 17, o autor vai dizer assim, que Abraão fez aquilo ali, Abraão passou por aquilo ali, porque ele esperava em Deus, que Deus daria o filho de volta a ele. Olha isso, olha que loucura, que coisa, a fé é uma coisa de louco, Deus tem muito senso de humor. Olha isso, Abraão, ele está sendo provado ali ao ter que dar o filho dele a Deus. Ele não sabia como agiria até que ele agiu daquela forma. Foi uma provação. O autor de Hebreus vai dizer que mesmo agindo daquele jeito, como Abraão agiu, a ponto disso ser levado em consideração como fé. Por quê? Porque não é só porque Abraão fez como se fosse de olhos fechados, sem saber o que vai acontecer. Não é isso. Abraão fez considerando, convicto de que Deus daria o filho de volta a ele. De que Deus devolveria Isaac a ele. Mesmo que para isso fosse na ressurreição. Mesmo que para isso fosse no último dia. Abraão sabia que ele não ficaria sem o filho dele. Que coisa insana isso aqui, cara. Que demais isso aqui. Por isso, o que a gente aprende com isso então? Que Deus vai provar sim. Se ele vai nos santificar, ele vai nos dar situações assim, para que a gente seja aprovado. Para que nós tenhamos realmente um teste, uma aprovação naquilo ali. Tá entendendo? Que demais isso aqui. Deus vai usar isso para nossa santificação. Se tu te irritou, por exemplo, com um pneu furado do carro, e Deus quer te santificar nisso, naquele suposto direito que tu pensava ter, Deus dará situações semelhantes. Deus dará situações em que tu terá essa ira provada. E aí tu tem a função de reagir agora piedosamente. De reagir de forma justa, de forma sensata, de forma sábia diante do Senhor. E com isso em mente, nós entendemos o quê? Que Deus, ao fazer isso, junto com isso, ele nos dá capacidade, ele nos dá condições de agirmos piedosamente, de agirmos de forma justa. Estão entendendo? Paulo fala isso, né? Que junto com as situações, Deus nos dá uma carga de graça para que a gente consiga suportar aquilo ali e reagir bem. Se nós pecamos, é por incapacidade nossa, por falha nossa, fraqueza nossa, mas não porque Deus nos tentou. Deus a ninguém tenta. Deus nos dá, junto com aquela situação, uma carga de graça em que nos permite, nos dá condições de forma que sejamos indesculpáveis para agir de forma piedosa naquela situação. Ok? Estão entendendo? Além disso, essas oportunidades, elas devem servir para que nós venhamos a agir de forma justa, de forma piedosa e, além disso, para que isso intensifique a nossa adoração. Isso deve intensificar a nossa adoração, o nosso louvor a Deus. Basicamente é isso que a gente vê em Atos capítulo 16. Olha só, eu vou ler para ti rapidinho aqui, tá? Eu vou ler aqui bem rapidinho, capítulo 16, os versos 25 e 26 de Atos. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam presos, numa situação totalmente controversa, numa situação totalmente descontente, numa situação que poderia eles agirem de forma errada, irritada, irada. Tá? O que eles estão fazendo? Estão louvando, estão cantando. Verso 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Eles estavam numa situação, numa circunstância adversa. Eles estavam presos, com correntes. Mas o que eles fazem neste momento? Eles intensificam a adoração. Eles intensificam de forma o quê? A conduzir o coração, a conduzir o interior deles para junto de Deus, para
perto de Deus, de forma que aquela circunstância que tenta distanciar eles de Deus e agir de forma pecaminosa não tenha força, mas estando próximos, louvando a Deus, o coração entregue ao Senhor, eles vão ter como agir piedosamente. E eles não falham nisso, eles não fracassam. A gente vai ver a passagem, nós percebemos que a atitude deles é totalmente piedosa naquele momento. Ok? Estão entendendo? Então, identificar os teus direitos, ou supostos direitos, que te conduzem a agir de forma exagerada, confessar ou reconhecer como pecado e, consequentemente, confessar como pecado. Em terceiro lugar, entregar isso ao Senhor. Entregar esses direitos ao Senhor, sabendo assim, ó, que Deus fará disso o melhor que Ele quiser. Confiando no Senhor. E uma das formas, pelo menos, será Deus nos dando mais situações semelhantes para que nós sejamos provados naquilo ali. E ao ser provado, nós sejamos exercitados. E ao ser provados e exercitados, nós tenhamos maior crescimento, nós tenhamos mais piedade. Estão entendendo? É assim que Deus age. Quando tu abre mão dos teus direitos, tu tá reconhecendo que Deus está no controle e Ele vai fazer bom uso disso. E Ele fará bom uso disso para a tua vida, para o teu crescimento, para a tua santificação, certo? Então, aí pode acontecer, mas aconteceu e eu acabei falhando, eu me irritei de novo, eu agi de forma exagerada, eu agi de forma descabida, eu gritei, eu explodi. Pode acontecer? Pode. Não quer dizer que isso deva te... Tu não deve se entregar à frustração de forma definitiva. Aquilo ali vai entristecer no momento, vai fazer com que esse entristecimento resulte em quebrantamento, mas tu não ficará entregue à frustração, tá entendendo? Então, tu vê isso como mais uma oportunidade de Deus pro teu aprendizado, pro teu crescimento, certo? Quarto passo para vencer a ira. Entregar a Deus significa despir e revestir-se. E aqui, cara, só isso já daria uma live de 2 horas mais ainda. Então eu não posso me estender muito. Eu vou resumir isso aqui para vocês, tá? Efésios capítulo 4. Efésios 4, os versículos 22 até o 24 vão falar sobre isso. Efésios 4, verso 22. E vai até o verso 24, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, presta atenção, a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, os desejos, aquelas ansiedades, aquelas expectativas que tu cria que, quando não atendidas, vão resultar em ira, ok? Continuando, verso 23. Se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês. Tu deixou de lado algo, renovou o entendimento, verso 24, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o que significa o despir e revestir-se? É tu ter algo de acordo com a velha natureza que tu abandona, tu muda a tua compreensão acerca disso, a mentalidade de Cristo, que Paulo vai falar lá em Filipenses 2. Tu muda, ou Romanos também, né? Romanos 12 vai falar, a tua forma de entender aquilo, tu vai passar a entender biblicamente, e tu vai te revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Este é o despir e revestir-se, é um processo. Veja bem, não é algo que ocorre de uma hora para outra. Pode acontecer? Pode, mas provavelmente vai ter uma intervenção divina na hora ali, fazendo com que mude, sim, repentinamente. Mas isso é um processo. O despir e revestir-se é um processo, é tu abandonar as velhas práticas, é ter a mentalidade bíblica, a cosmovisão bíblica,
e passar a agir de acordo com a nova natureza. Se revestir dessa nova natureza, é trocar de roupa, ok? Isso é um processo. Para isso, tu precisa, então, de algumas coisas. Primeiro, intencionalidade. Tu tem que ser intencional na hora de viver esse processo, na hora de praticar esse mandamento bíblico do despir e revestir-se. Intencionalidade, agir sempre com isso em mente. Agir sempre lembrando que tu precisa abandonar a velha prática, a velha natureza e se revestir da nova, daquela criada segundo Deus. É intencionalidade. Pessoal, vocês estão entendendo? Comenta pra mim aqui. Comenta, tem gente nova entrando aqui e eu gostaria muito que vocês dissessem se estão pegando o raciocínio. Quem está chegando agora, vê depois desde o início, porque eu estou dando passos para vencer a ira, a irritação, certo? A ira pecaminosa. Então, este processo ele vai exigir intencionalidade, perseverança, certo? Intencionalidade, perseverança neste processo que a Bíblia chama de santificação. O despir e revestir-se nada mais é do que o processo de santificação na vida do cristão. O processo de tornar-se mais santo. Nós fomos santificados no momento da conversão, em que nossa posição é de santos. Fomos santificados. Mas agora nós estamos sendo santificados. Estamos sendo tornados mais santos, ou seja, mais parecidos com Jesus. Ok? Então, para isso, a intencionalidade vai exigir de ti que tu lembre constantemente que tu deve abandonar os velhos comportamentos, as velhas práticas, as velhas motivações, aquilo que é segundo a carne, segundo os desejos, que Paulo diz, segundo desejos enganosos, e mudar a mente para que tu venha a agir de forma piedosa. Efésios 4, 22 ao 24 vai dizer isso para nós, ok? Então, para que tu abandone a ira, tu precisa abandonar a ira, né? E aqui a ira pecaminosa é qualquer reação desproporcional, excessiva, exagerada. Tu deve abandonar a ira, estabelecer programas de apoio, estabelecer planejamento para que tu consiga exercitar isso como medidas de postura. Tu vai estabelecer para ti algumas coisas que tu vai mudar. Ó, quando isso acontecer, eu não vou mais fazer isso aqui. A minha postura diante disso será tal. Eu vou agir assim. Estão entendendo? Na prática. Além disso, estabeleça alguns projetos. Planeje, envolva um planejamento na tua vida. Não viva a vida loucamente. Não viva a vida de modo aleatório, tá? Além disso, estabeleça tarefas, coisas que vão te auxiliar nisso, coisas que vão te exercitar nisso. Além disso, leituras, leia sobre isso. Compre livros cristãos, livros que vão te ajudar em santificação. Leia mais a Bíblia, aumente. Se tu lê a Bíblia 2, 3, 5 capítulos por dia, aumente isso, aumente essa carga de leitura. Coloque outros livros em paralelo, vá lendo, vá aumentando isso, para que tu tenha melhores condições de enfrentar a ira, a irritação, ok? Ander, deixa salvo, pois estou no trabalho e não consigo assistir agora. Sim, deixarei salvo, tá? Só depois comenta aqui, diz o que tu entendeu, o que tu achou, se tiver dúvida, vai comentando depois também, tá? Pessoal que está assistindo não durante a live, mas depois, comenta aí, vão dizendo o que vocês estão achando. Além disso, práticas de disciplinas espirituais. Crie uma rotina para ti com disciplinas espirituais, práticas espirituais. Por exemplo, oração, a própria leitura bíblica, jejum, meditação, quietude. Coloque intencionalidade na tua vida. Viva de forma que tu tenha em mente, de forma constante, que tu precisa vencer essa luta. Tu está numa luta. Tu está lutando contra uma inclinação tua, uma motivação pecaminosa,
E junto a isso tem o próprio diabo que intensifica, que catalisa isso, para tornar mais difícil ainda a tua vida. Então tu está numa luta. Para lutar, tu não pode entrar numa batalha de qualquer maneira. Jesus falou isso, né? Um rei não vai para a guerra sem antes analisar se tem condições. Então quando tu vai para uma luta, para uma batalha, tu tem que ter planejamento para isso, ok? Tenha isso é indispensável. E por último, o quinto passo para vencer a ira, a irritação, recorra à oração. Recorra à oração. E isso aqui, cara, isso aqui, homem, isso aqui, mulher, é indispensável. É essencial, é imprescindível que tu tenha isso em mente. É imprescindível que tu exercite, que tu efetue. Tu precisa orar. A oração é um recurso que o próprio Deus te deu. O próprio Senhor disse, ó, quando acontecer isso, fala comigo. Deus é o cara que diz assim, ó, qualquer coisa me chama, sabe? A gente tem o costume, né, pros amigos, pra família, dizer, ó, qualquer coisa me liga, qualquer coisa me chama. Deus faz isso pra nós. Qualquer coisa me chama. Tu não precisa de um telefone, tu não precisa de internet, tu não precisa de uma linha telefônica. Tu só tem que falar, tu só tem que chamar o Senhor Deus e colocar diante dele isso. Falando com ele, conversando com ele. A oração é uma arma, é um recurso que o próprio Deus nos deu. É um recurso que o próprio Senhor nos deu para que nós tivéssemos condições, melhores condições, força para vencer isso. Olha o que fala o Salmo 50, verso 15. Olha, isso aqui é uma bomba para ti que não tem motivação para orar, para ti que tá meio, sabe, sem ânimo para orar, meio sem vontade de orar. Olha o que fala o salmista no Salmo 50, verso 15. Diz assim o Salmo 50, é um salmo de Asaf, ok? É Deus falando por meio do salmista, olha só. Invoque-me no dia da angústia. Peraí, vamos ler de novo, olha só. Deus falando, invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Deus, o Senhor Deus, Pai, o nosso Deus, está dizendo, cara, apertou o negócio, ficou feio, a situação está complicada, me chama, só me chama, eu te ajudo. Deus está dizendo isso, Deus está dizendo, invoque-me e eu o ajudarei. Deus está falando isso para nós, Deus está falando para ti. Tem alguma situação aí que te deixou irritado? Tu agiu excessivamente? Calma, vamos resolver, só me chama, fala comigo. Não deixa a coisa assim. Me chama, ó, eu tô te ajudando. Não adianta tu dizer depois, eu não consigo, eu não tenho força, eu não faço, eu não venço, se tu não coloca em prática os recursos que o próprio Deus te dá. E que recurso é esse? O próprio Deus. O próprio Deus diante de ti, dizendo assim, me chama, me chama. Tu tá entendendo? O próprio Senhor está dizendo. Olha o que Paulo fala aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E olha a consequência disso, cara. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus está dizendo por meio do apóstolo, em tudo, chama o Senhor, coloca diante dele, ora, suplica, pede. Deus está dizendo, tu não tem como dizer que está lutando contra a ira se tu não orar. Não tem como.
não se vence sem oração. Tu não estará empreendendo todos os teus esforços se dentro disso, se nesse pacote não estiver a oração, não estiver o próprio Deus. Tá entendendo? Fazer o contrário disso, não orar, não chamar o Senhor, é agir como um ateu prático. É agir na prática como um ateu. É não colocar Deus naquela situação ali junto contigo. Entendeu? Tu precisa. A oração é um recurso dado pelo próprio Deus. Além de ser um recurso, é um privilégio que nós temos de falar com o nosso Pai a hora que a gente quiser, de ter liberdade de acessar o Senhor Deus no momento em que a gente quiser, sem que haja uma cortina, sem que haja um pano dividindo Deus do povo, sem que haja ninguém intermediando, a não ser o próprio Deus, Jesus. É um privilégio que nós temos, chegar na face de Deus, chegar diante do Senhor e dizer, me ajuda, Pai, me ajuda, sabe? Olha, isso é demais, é uma bomba na tua luta contra a ira, contra a irritação. E além disso, a oração é um modo de descansarmos em Deus. É um modo de descansarmos no Senhor. E por último, é uma forma de sermos mais parecidos com Jesus. Jesus, o próprio Deus, orava, ele clamava ao Pai e orava muito. Se Jesus fazia isso, quem somos nós para não fazer? Quem sou eu? Quem é tu para não orar? Se o próprio Jesus, que é Deus, fazia isso. Imagina. Então, nós temos a função de imitar a Cristo, né? Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, então, imitem Cristo, assim como eu faço. Para imitarmos Jesus, nós temos que orar. Entendeu? Entendeu? 5 passos para vencer a ira. Primeiro deles, então, identifique os direitos ou supostos direitos que tu pensa ter, que criam expectativa e que acabam resultando em ira pecaminosa. Segundo passo, reconheça isso como pecado. Porque se isso gerou em ti algo pecaminoso, é porque tu colocou aquilo ali acima do que deveria, tomou uma proporção maior que deveria, se tornou pecaminoso. Terceiro lugar, entregue isso ao Senhor. E entregue sabendo que Deus fará o uso disso, ou seja, ele vai provar isso em ti para que tu tenha exercitado isso. Em quarto lugar, ao entregar isso a Deus, a tua parte, a tua função é o quê? É o processo do despir e revestir-se, ok? Abandonar a velha prática, mudar a tua mente e agir de forma revestida com a nova natureza, de acordo com Deus. E o último passo é a oração, é fazer isso regado à oração, recorrer a Deus, fazer o que Deus diz, invoque-me no dia da angústia. Invoque-me no dia da angústia, ok? Adriano, pastor, como se tornar manso sem ter que virar um molenga? Conselho para um cara explosivo. Então, aí que está. A tua explosão, ela está sendo fruto de uma expectativa que tu criou, e essa tua expectativa gera uma exigência, e essa exigência faz com que essa tua exigência está acima do que de fato é a vontade de Deus. Tu tem que equilibrar isso, mudar a tua mente. Assiste as 2 lives que eu fiz. Essa que eu fiz primeiramente sobre a ira, em que eu explico isso, tá? Em que eu falo que tu tem um desejo, uma expectativa. Com base nisso, tu cria uma exigência. Com base na exigência, tu vai estabelecer um julgamento, que é quando então tu explode ou tu vai ser motivado, a tua motivação é de agir excessivamente. E com isso surge a ira, que é a punição. No fim das contas, essa tua ira é contra Deus. Tu precisa corrigir isso, certo? E aí nessa live mesmo que eu falei, eu falo como nós vencemos isso, né? Se arrependendo, adorando corretamente, tendo domínio próprio e contentamento. E aqui hoje eu dei 5 passos para vencer essa ira, para vencer esse processo justamente de tu agir excessivamente, de tu explodir, de tu agir pecaminosamente, de tu agir de forma injusta, ok? Pessoal, vocês entenderam? Comenta pra mim aí, diz pra mim o que tu entendeu, o que tu achou, se ficou dúvida, certo? Eu estou encerrando aqui essa live
mas pedindo ao Senhor que isso sirva para tua aplicação prática, que tu coloque isso em prática no dia a dia, viva isso e lembre-se desses passos. Além disso, encaminhe essa live para outras pessoas, encaminha para todos quantos tu souber, que tu tiver contato aí, encaminha. Eu vou salvar, vou deixar salvo aqui e depois assiste de novo, tá? Assiste as duas, assiste a que eu falo sobre a ira e depois essa, passos práticos para vencer a ira. Enfim, eu encerro por aqui. Lembrando, terça que vem, meio-dia, nova live semanal. Espero vocês lá, certo? Aguardo vocês lá e nos vemos, vamos conversando até aí. Se tiver dúvidas, vão mandando na caixinha de perguntas aí que eu abro todos os dias. Teve dúvida sobre essa live de hoje? Manda na caixinha, vamos conversar. Quem sabe gere mais assunto para uma próxima live, certo? Que Deus abençoe vocês e a gente se vê aí nos próximos dias. Um abraço.